Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Cláudio e eu quero trazer para vocês a resolução desses desafios aqui. Primeiro eu vou contextualizar a situação. Nós temos uma aluna do Colégio Adventista aqui de Brasília, que é uma aluna nossa aqui de acompanhamento. E aí ela estava precisando de ajuda para resolver esses exercícios. Lógico, não era só esse exercício, esse aqui é só um desafio. A proposta era resolver algumas raízes quadradas de números naturais, de números decimais e também de números fracionários. E aí, lógico, o livro estava trazendo ali algumas formas de resolução de raiz quadrada. E aí, por fim, nós tínhamos esses desafios, onde nós temos aqui, na verdade, alguns enigmas, né, para resolver. Então, eu vou compartilhar a tela para a gente resolver essa questão. Vamos lá. Olha só, vamos fazer a leitura primeiro para a gente contextualizar. Nas expressões a seguir, cada um dos emojis representa um algarismo. Muito bem, já já eu falo sobre o que é um algarismo e o que é um número. Em cada caso, descubra seu valor, de modo que a igualdade se verifique. Então, veja que eu tenho aqui um número de 3 algarismos. Pensa comigo. Eu posso criar um número aqui de 3 algarismos. Esse número representa 234, mas o número 234 possui 3 algarismos, certo? E aqui, lógico, nós temos 3 algarismos distintos, ou seja, algarismos diferentes. Qual é a proposta aqui da questão? Veja que eu tenho dois emojis aqui iguais, ó. Então, o primeiro e o último, eles são iguais. Então, seria mais ou menos um número assim, ó. Eu tenho 4, 5 e 4. Aqui eu tenho o mesmo algarismo na unidade e na centena. E aqui na dezena eu tenho um algarismo distinto, ou seja, diferente desses outros dois. E aí, lógico, o resultado dessa raiz é igual a esses dois emojis aqui, que são os mesmos desses aqui. Tudo bem? Então, esse é o enigma que nós temos que descobrir. Lógico, nós temos que entender como resolver uma raiz quadrada. Uma primeira coisa que eu chamo a atenção, quando você fala de raiz quadrada, não há necessidade de colocar o índice. Então, toda vez que você vê uma situação dessa, você está se referindo à raiz quadrada. Lógico, nós podemos colocar aqui o índice da raiz. É necessário? Não. A matemática tem dessas coisas. Nós temos algumas informações que elas estão implícitas, ou seja, elas não estão aparecendo. Então, nós poderíamos colocar aqui também na nossa questão o número 2. Ah, professor, e se fosse raiz cúbica? Eu tenho que colocar. A partir da raiz cúbica, eu tenho que colocar aqui a minha informação do índice. Raiz quarta, raiz quinta e assim por diante. A raiz quadrada, não há necessidade de colocar esse 2. Então, tanto faz você falar raiz quadrada de 2 ou raiz quadrada de 2 sem o índice aqui ao lado. Muito bem, então vamos lá, vamos partir aqui para a resolução. Olha só, pensa comigo. Eu poderia criar essa situação aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma raiz novamente. Aqui eu tenho dois algarismos iguais e um diferente. Eu poderia colocar um x, um y e um x. E o resultado disso vai ser um x, x. Certo? Veja bem, eu só estou substituindo os emojis por letras. Eu estou transformando, eu estou codificando isso aqui. Tá bom para matemática. Certo, agora o que acontece? Eu tenho a raiz quadrada de um número de 3 algarismos. E o resultado dessa raiz quadrada é igual a um número de 2 algarismos. Então, lógico, eu não vou trabalhar algumas situações. Eu poderia começar aqui, ó, que raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado é igual a 4. Só que eu quero aqui um número de 3 algarismos. Eu poderia partir, por exemplo, para a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Por que raiz quadrada de 9 é 3? Porque 3 ao quadrado
é igual a 9, certo? Agora, a gente tem aqui um número de 3 algarismos. Então, percebe que eu tenho que encontrar um número que é elevado ao quadrado, que vai dar um resultado de 3 algarismos? Veja bem, o que nós podemos fazer aqui? Veja que se eu começar por 9 ao quadrado, eu vou ter 81. Lógico, raiz quadrada de 81 é igual a 9. Eu ainda tenho aqui um número de 2 algarismos. Vamos lá, deixa eu representar aqui o que eu estou falando. Ó, raiz quadrada de 81 é igual a 9. Veja que aqui eu tenho um número de 3 algarismos. Aqui eu tenho 2. Então, vamos aumentar isso aqui. Ó. Eu tenho 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é igual a 100. Então, nós podemos afirmar que a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Opa, peraí. Eu já tenho aqui um número de 3 algarismos. Olha só. Só que tem um detalhe. Eu sei que o número, o algarismo da unidade e da centena, eles são iguais. Então, não pode ser o 100. Porque o algarismo da unidade e da centena não são iguais. Então, não posso usar o 100 aqui nessa situação. Vamos para o próximo? Eu tenho 11 ao quadrado, que é igual a 121. E 121, eu posso achar a raiz dele, que vai ser igual a 11. Muito bom, eu acho que a gente acabou de encontrar aqui a nossa resposta. Veja bem, vou colocar aqui embaixo para a gente entender melhor. Vou colocar aqui a raiz quadrada de 121. E a raiz quadrada de 121 só pode ser 11, porque 11 ao quadrado é igual a 121. Veja que a proposta é que nós temos que o algarismo da unidade e da centena, eles são iguais. Aqui nós temos essa situação? Sim, unidade e centena são iguais. E olha só, o resultado é esse algarismo aqui, ó, que é o x, duas vezes. Então, quem é o x aqui nessa questão? O x é o algarismo 1. Tudo bem? E aqui nós temos o algarismo 1 duas vezes também. Então, nós descobrimos aqui. Esse emoji aqui representa o 1, o algarismo 1. Esse emoji aqui representa o algarismo 2. E esse emoji aqui é o mesmo da centena, que é o algarismo 1 também. E o resultado é o algarismo 1 também, que vai formar aqui o número 11. Então, a gente resolveu aqui esse primeiro desafio. Agora, nós vamos para um segundo desafio. Vamos lá, esse aqui é um pouquinho mais complexo. Mas vamos lá, vamos tentar resolver ele aqui. Veja, você já tem a experiência aqui de um número de 3 algarismos que vai trazer um resultado de raiz de 2 algarismos. Sabendo que aqui eu tenho unidade e centena iguais. E aqui eu tenho unidade e dezena iguais também. Muito bom. Bom, já que nós temos essa experiência, agora nós vamos partir para uma situação mais complexa. Veja que agora eu tenho um número de 4 algarismos e, vamos lá, eu quero encontrar a raiz quadrada desse número de 4 algarismos, que vai me trazer um resultado de um algarismo que não aparece aqui, e o algarismo da unidade é esse cara que está aqui. Então, veja bem, o algarismo da unidade, aqui desse número que eu quero encontrar a raiz, ele é o mesmo aqui do resultado, da unidade também. Então, aqui é por aqui que nós vamos começar, certo? Até porque o aluno do 7º ano, ele tem que fazer uma pesquisa de valores. Não é interessante você ficar mostrando para o aluno do 7º ano algum tipo de macete, algum tipo de regra que vai te levar para um resultado. O aluno do 7º ano, ele precisa trabalhar a situação, ele precisa desenvolver o raciocínio dele, ele precisa explorar as possibilidades. E é explorando as possibilidades que ele vai desenvolver o raciocínio. Então, da mesma forma que eu fiz lá em cima, eu vou transformar isso aqui
para uma linguagem matemática. Olha só, vamos construir aqui a nossa raiz novamente. E agora eu não vou chamar de x, y, né? Eu vou colocar assim, ó, A, B, opa, deixa eu melhorar isso aqui. A, B, B e um C. Veja que o algarismo da dezena e da centena são iguais. Aqui está. E o da unidade e unidade de milhares são diferentes. Certo? E aqui nós temos um D. Por que D? Porque ele não é o mesmo desses aqui. E aqui eu tenho um C. Por que eu tenho um C aqui? Porque esse aqui é a unidade. E aqui também é o mesmo. Certo? Então, esse algarismo aqui é o mesmo desse. E é por aqui que nós vamos começar. Certo? Pensa comigo. Não vamos pensar, por enquanto, aqui em um número que é elevado ao quadrado, que vai dar um resultado de 4 algarismos. Pensa aqui comigo. Você sabe que quando você coloca 9 ao quadrado, você está fazendo 9 vezes 9. E 9 vezes 9 é igual a 81. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. Tudo bem? Agora, pensa comigo. Quando eu faço a multiplicação de dois números e o resultado aqui é o mesmo desse número, desse algarismo, ou número também, né? Aqui a gente está falando de número. Olha só o que eu quero dizer. Quando que eu tenho a multiplicação de dois números iguais, né? Ou diferentes, e aqui o algarismo da unidade é o mesmo desse. Existem algumas situações onde isso acontece. Veja bem, se eu pego o número 5 e multiplico por 15, eu tenho certeza que o resultado da unidade vai ser 5. Concorda? Porque 5 vezes 5 vai dar 25. Então vai ficar um 5 aqui. Vamos lá, deixa eu colocar isso aqui para não ficar muito abstrato. 5 vezes 5 vai dar 25. E 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Percebe que quando eu multiplico um número 5 por um outro número, eu tenho um final 5. Aí você vai falar assim, não, professor, existe uma outra possibilidade também. Existe a possibilidade de pegar o número 5 e multiplicar por um número terminado em algarismo par. Porque quando eu tenho isso, o resultado não vai ser 5. É 5 vezes 2 que vai dar 10. Não é? Vamos colocar aqui, ó. 5 vezes 2 que vai dar 10. 5 vezes 2 que vai dar 10, mais 1, 11. Eu vou ter final 0. Certo? Então, quando eu pego o 5 e multiplico por um número ímpar, eu vou ter um final 5. No caso aqui vai ser 75, né? Quando eu tenho o número 5 e multiplico por um número par, eu vou ter final 0. Ok? Tá. Mas eu não estou muito preocupado com esse final 0 aqui. Por quê? Porque quando eu estou em busca de uma raiz quadrada, eu multiplico um número por ele mesmo. Ok? Eu multiplico um número por ele mesmo. Ou seja, eu estou mais interessado nessa situação aqui, ó. Quando eu pego 15 ao quadrado, eu tenho 15 vezes 15. Então, eu sempre vou ter um número aqui da unidade que é 5 e aqui também 5, porque eles são iguais, não é verdade? Se você multiplicar esses dois números, você vai ter o número 225. Então, toda vez que você pegar um número que termina em 5 e elevar ao quadrado, você vai ter essa situação e sempre o algarismo da unidade vai ser 5. Isso é garantido. Por exemplo, eu posso pegar o 25 ao quadrado. Quanto que é 25 ao quadrado? É 25 vezes 25. Vamos fazer essa conta aqui ao lado? 25 vezes 25. Quanto que vai dar isso? 5 vezes 5 vai dar 25. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12.
2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 5, 10. Desce o 0. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Isso vai dar 625. Tudo bem? Então está garantido que quando você multiplica um número por ele mesmo e esse número tem final 5, ou seja, o algarismo das unidades é o 5, então você garante que o resultado aqui vai ser 5 também. Por que eu estou falando isso? Porque aqui eu tenho um C. E o resultado aqui tem unidade C também. Então, eu quero procurar um número, esse número aqui que é elevado ao quadrado, ou seja, esse número multiplicado por ele mesmo, cujo resultado vai ser um número que tem aqui a unidade, o mesmo desse algarismo aqui. Tudo bem? Então, nós temos aqui uma proposta de procurar um número que tem final 5, que multiplicado por ele mesmo, que vai dar esse número aqui. Ah, tá, mas que número é esse? É um número que tenha dezena e centena com algarismos iguais. Tudo bem? Você pode perceber aqui que nós estamos um pouco longe. Por quê? Porque eu tenho aqui um número de 4 algarismos. E aqui eu estou elevando ao quadrado e estou encontrando um número de 3 algarismos. Então, qual é a proposta? Você vai ter que multiplicar números que terminem em 5. Números que tenham 2 algarismos. E por que 2? Olha aqui, ó. O nosso resultado tem 2 algarismos. Então, sugiro você começar lá de cima. 95 ao quadrado. É 95 vezes 95. Ah, não deu certo? Então vai para o 85 ao quadrado, que é 85 vezes 85. Vamos fazer essas duas situações aqui? Eu tenho 95 vezes 95. Com certeza, a multiplicação desses dois números vai dar um resultado de 4 algarismos. Vamos lá? Vamos tirar a prova? Tudo isso, pessoal, o aluno tem que explorar. O professor, ele tem que guiar, ele tem que ser o tutor, ele tem que ser o meio pelo qual o aluno consiga chegar no resultado. Então, 5 vezes 5 vai dar 25. 5 vezes 9 é 45, mais 2, 47. 9 vezes 5, deixa eu apagar aqui. 9 vezes 5 também é 45. E 9 vezes 9 é 81. 81 mais 4 vai ser 85. Então, aqui vai ficar 5. Deixa eu melhorar aqui meu espaço. Aqui vai ficar 5. Aqui vai ficar 12. Aqui vai ficar 5. 5 mais 5 é 10. E aqui vai ficar 9. Perceba que 85 vezes 85 é 9.025. Esse número não serve para nós aqui. Por que ele não serve? Olha só. Eu estou procurando um número cujo resultado aqui ele tenha dezena e centena iguais. O que eu tenho agora é isso aqui, ó. Eu tenho que a raiz quadrada de 9.025 é igual a 85. Ah, aqui deu certo, ó. Aqui tem um 5, aqui tem um 5. Da mesma forma que eu tenho aqui. Só que eu tenho que resolver não só o problema desse algarismo aqui. Eu tenho que resolver o problema aqui no meio também, ó. Eu tenho 2 algarismos iguais e aqui eu não tenho 2 algarismos iguais. Então vamos lá. Esse número aqui não serve para nós. Vamos partir então para o 95? Será que o 95 vai resolver aqui para a gente? Não, na verdade isso aqui é o 95, né? 9.025 é aqui, ó. Vamos lá, 9.025. Agora a gente vai fazer o 85. Bora lá. 85 vezes 85. 5 vezes 5 vai dar 25. 5 vezes 8, 40. Mais 2, 42. 8 vezes 5 vai dar 40. Sobe o 4 e desce o 0. 8 vezes 8, 64. Mais 4, 68. Aqui vai ficar 5. Aqui vai ficar 2. 8 mais 4 é 12. 6 mais 1
é 7. Olha só que legal, 7.225. Eu acho que agora a gente resolveu esse enigma. Pensa comigo. Vamos lá. O que eu descobri aqui? Eu descobri que o 85 ao quadrado é 7.225. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar a nossa raiz. 7.225 é igual à raiz quadrada de 85. Por que que a raiz quadrada de 7.225 é igual a 85? Ora, porque 85 ao quadrado é igual a 7.225, certo? Vamos ver se resolvemos aqui essa situação. Veja que pelos emojis que eu tenho, o algarismo das dezenas e centenas são iguais. E o da unidade de milhares são diferentes. Está aqui, ó, essa situação que nós temos. E o resultado é um algarismo da unidade, é o mesmo aqui de dentro também, da unidade. Está aqui, ó, o emoji. E esse cara da dezena, do resultado, ele é diferente de todos. Vamos lá, vamos ver se resolveu? Eu tenho aqui um 2 e um 2. Eles são iguais? São iguais. O 7 e o 5 são diferentes? São diferentes. E aqui no resultado, eu tenho um D que é diferente de todos os outros, do A, B e C. Isso é verdade? É. Aqui eu tenho 7, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 8. Então, resolvemos aqui. Ah, mas e o algarismo das unidades? Ele é igual aqui? Ele é igual aqui, certo? Então, nós resolvemos esse enigma. Agora, é importante que o aluno trabalhe as possibilidades. Em um desafio desse aqui, o aluno vai trabalhar todas essas possibilidades. E a partir do momento que ele trabalha bastante todas essas possibilidades, ele aprende muito mais, certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.